Pedro Guimarães é professor da Unicamp e curador da nossa mostra Ator-Autor. E no dia da exibição de Barão Olavo, o Horrível, ele veio aqui para conversar um pouco com a gente sobre a atuação da Helena Inês nesse filme. Ele falou um pouquinho também sobre cinema marginal e conversou mais com a gente sobre esse conceito. Dá uma conferida aí. Esse termo, né, ator-autor, surgiu nos anos 70, em 1975, por um pesquisador chamado Patrick McGilligan, um americano, que propôs, num texto, assim, quase que de uma maneira meio despretensiosa, para analisar o James Cagney, né, o ator norte-americano. Ele propôs que o James Cagney era tão dono das suas atuações, tão dono da maneira de estar no filme, de escolher determinados gestos, de privilegiar determinados personagens em detrimento a outros, né, de sempre recorrer ao mesmo tipo de partitura física, nos gestos, na postura, no jeito de caminhar, no jeito de dançar, no jeito de abrir a porta, no jeito de estar em cena efetivamente, que o Patrick McGilligan poderia ser considerado um autor. Então, ele constrói essa frasezinha, the actor as auteur, ele usa o termo em francês, e, a partir daí, a teoria estava um pouco criada, mas não tão defendida, né, porque ele só colocou isso nesse texto específico, de 75, sobre o James Cagney, e depois não se preocupou em aplicar para outros objetos. Foi preciso que tivesse esse período de vacância, de 75 até 93, para que um livro fosse publicado por um autor e pesquisador francês chamado Luc Moulet, que propõe, no livro chamado A Política dos Atores, um tipo de análise do trabalho do ator no cinema muito parecido com o que a política dos autores fazia no Cahiers du Cinéma, ou seja, você tentar analisar o trabalho de determinados atores pelo princípio de que eles repetem, né, numa espécie de progressão, as mesmas formas e os mesmos temas, alguns temas, no entorno dessa construção de personagem, que vão se repetindo de filme a filme, que fazem com que a gente veja um ator vivendo um personagem de um padre ou vivendo um personagem de um mafioso, e esse ator vai recorrer ao mesmo tipo de postura física, de gestos, né, de um programa gestual ou de uma modulação de voz, que vai ser muito próxima, que vai ligar esses dois personagens, mesmo que eu tenha orientações psicológicas completamente diferentes. A gente, pelo menos, pensa que um padre não seria uma pessoa que age ou que atua no mundo da mesma maneira que um mafioso ou que um criminoso, um assassino. E, para isso, o Luc Moulet analisa 4 atores norte-americanos do período clássico, James Stewart, Cary Grant, Gary Cooper e John Wayne, né? Só homens ali, só homens do período clássico ligados a gêneros, né? Porque também era um pouco o princípio da política dos autores, né? Você vê instâncias de autoria dentro de um filme que, em tese, é dirigido por um fulano de tal, e que, em tese, tudo que está dentro daquele filme é escolha do diretor. Então, é uma maneira de você questionar esse lugar total de decisão, ou soberano de todas as decisões das escolhas do filme, numa maneira de valorizar o trabalho do ator, de dizer, o ator tem algo a contribuir para a construção de um personagem, óbvio, né, porque ele empresta o seu corpo, empresta a sua voz, mas também para a construção de um plano, para a construção de uma temática, para a construção de um filme como um todo. E desses textos, o que mais explicita a metodologia do Luc Moulet é o texto sobre o Cary Grant, chamado O Sprint e a Pose, que vai ser traduzido em breve num dossiê de uma revista do Rio de Janeiro, da Ecopós do Rio, que eu estou editando. A gente traduziu esse texto na íntegra, né, essa parte do livro na íntegra, porque é uma das análises mais frutíferas para a gente entender realmente como que o Cary Grant impõe um tipo de personagem, impõe um tipo de mise-en-scène, impõe um tipo de construção visual do filme, do plano, isso sem assinar o roteiro, sem dirigir o filme e sem ser o autor da trilha sonora, né, que são vários filmes, em vários filmes.
Então, são vários filmes. Porque o princípio de análise é que o ator precisa se repetir, entre aspas, de filme a filme. E os temas vão se repetindo, as formas vão se repetindo, e para a gente ter uma noção de que um ator é autor, eu preciso pegar o maior número possível de filmes dele.